E aí, galera, aqui é Diego do Aposente Cedo, começando mais um Boteco Fire, aqui no dia de hoje na mesa do bar, um convidado especial, o Ivan Tonon. Já é Fire, ele ensina tanto no YouTube quanto no site dele, no Instagram, a chegar à independência financeira com imóveis físicos, um tema que é muito pouco falado na comunidade Fire, especialmente no Brasil. Dá um oi aí pra gente, Ivan. Ô, rapaziada do Boteco Fire, pô, uma honra aí participar do programa de vocês, tomar uma cerveja aí isolado aí de cada um, né? Mas é muito interessante aí estar conversando com vocês aí, experientes aí da comunidade Fire. Opa, aqui também na mesa o Thiago TR do blog Papo TR. E eu acho que esse tema aqui vai ser muito aproveitoso para mim, porque eu entendo nada de imóveis, na dica de nada. E você, Gleison? Opa, e para fechar aqui o boteco, a mesa, eu aqui mais uma vez me passaram aqui uma cadeira e para mim virou cativo agora, no perco o episódio. Então aí fala de realmente independência financeira de um modo geral, mas eu acho que a gente vai abordar mais especificamente aí o tema de imóveis, né? Porque é a especialidade do Ivan, vai ser interessante conhecer a visão dele aí sobre esse assunto. Ô, Ivan, antes que esqueça aí, cara, porque tem muita gente que às vezes não escuta até o final, tem que interromper. Aqui o Jabá é liberado e é logo de cara, cara. Como é que o pessoal te encontra aí? Fala seu site, seu canal do YouTube, como é que o pessoal vê o seu conteúdo? Na massa. Pô, se buscar Ivan Tonon no YouTube, vai achar o meu canal. Eu acho que é o jeito mais fácil. Daí ali dá acesso, né? Tem os links para o Telegram, Instagram e também para baixar o livro, né? Que eu escrevi aí gratuito, o que ajuda, né? Acredito que possa ajudar aí quem está buscando a independência financeira. Então, Ivan Tonon, tudo com N de navio, né? E acha lá com tranquilidade. Espero que gostem aí, né? Já. Bacana. Então eu já vou começar com a primeira pergunta aqui, porque realmente o Diego, que foi um cara que conseguiu construir um pouco da sua IF com imóveis, conhece mais o Ivan. Mas acho que eu e o Iglesias conhecemos pouco. Ivan, conta um pouco aí da sua história, você já é Fire, né? Como é que você chegou já Fire, assim, com 33 anos? Como é que foi esse caminho aí? Pois é, então, eu tô agora com 34 já, né? É, a, a trajetória é sempre, eu acho que cada um tem, né? Cada um tem a sua, né? O momento de descoberta, né? Como é que se define, né? Que os valores de tempo livre e tudo mais são importantes. Né? Eu nunca me falo, né? Me penso, né? Me categorizo assim como, né? Como a Fire e tal. Eu acho que eu alcancei né? A conseguir um estágio que tem todos os meus custos pagos, né, pelo rendimento do meu patrimônio. Então isso é bacana, isso abre uma janela bastante longa. Mas para mim hoje, assim, o que eu quero focar mais é tentar entender o mundo, tentar entender a minha dinâmica. Né? E às vezes, isso acho que já, né, cada um passa por essa fase, acho que todo mundo que convive com Fire passa por essa fase um dia, né? Que a palavra aposentado começa a pesar, né? Então eu não gosto muito de me ver como aposentado. Mas tirando isso, eu fui, né? Trabalhei aí e trabalho aí, né? Há uns 10 anos numa universidade e tudo mais. E ao longo do tempo eu fui testando, né? Com investimentos e depois, aí faz aí uns 4, 5 anos que eu descobri uma dinâmica que, para mim, assim, foi libertadora no investimento com imóveis. Então, isso aí tem funcionado bem, e eu vejo, assim, né, que no Brasil, não sei por quê, né, as pessoas ainda têm um estigma, né, em alguma parte, né, da sociedade tem um estigma com relação ao investimento em imóveis, que eu acho que só fazia sentido na época da taxa de juros aí acima de 10%, né? Agora não faz mais. É isso, desculpa se eu me alonguei muito.
Nada, Cara, tranquilo. nada. Aqui não tem resposta curta e longa, não, rapaz. Aqui pode falar à vontade. Agora, vem cá, Ivan. Antes de você investir em imóveis, né, como é que você trilhou que caminho aí na jornada financeira? Você investia em ações, mercado variável, ou sempre foi mais conservador, né? Pegava em renda fixa? Porque os imóveis, no geral, né, eles são tidos, quem tem aí contato, né, com pai, avô, tio, os imóveis sempre foram um porto seguro para o brasileiro, né? Historicamente, a inflação é muito alta, né? E os imóveis foram uma maneira de você conseguir seguir a inflação, né? Conseguir vencer ela muitas vezes. Existem estatísticas tanto no Brasil quanto mundo afora, né? Que os imóveis tendem a acompanhar a inflação, né? E mais ainda ter o rendimento do aluguel, né? Eu entendi que a sua dinâmica aí de investir em imóveis é para locação e utilizar essa renda, né, para o seu sustento e também para pagar prestação, né? Pelo que eu entendi, você investe alavancado. O que você fazia? Assim, é muito difícil você chegar lá no banco e falar, eu quero financiar um imóvel aqui. O banco não dá crédito para quem não tem dinheiro, né? Tem que ter algum patrimônio de cara. Como é que você construiu o seu patrimônio inicial? Assim, foi só com trabalho? Onde que você investia? Enfim, só para a gente ter uma ideia, quem quer chegar no imóvel passa por onde? Certo, certo. Assim, realmente investir em imóveis tem que ter renda, né? Se não tiver renda, não tem como, mas é, qualquer classe, né, de investimento, se você está investindo para alcançar a independência financeira, também não faz muito, né, não vai muito longe, né, se comprar uma ação em um ano e ficar muito tempo sem comprar. Então, mas assim, da minha parte, eu investi, sim, investi na, em ações, quebrei. A primeira vez que eu investi em ações foi em 2005, 2006, eu nem lembro direito. A segunda vez eu fui trabalhar nos Estados Unidos, naquela coisa de work experience, e eu voltei. Foi a primeira vez que eu fui entre 2007 e 2008. Então eu trabalhei feito louco lá, né? Aí quando voltei, peguei um pouquinho, né, de dinheiro que tinha sobrado e fui lá e comprei a ação da Vale. Aí vocês pensam, né? Eu comprei a ação da Vale em abril de 2008, e depois veio a crise, né, levando aquele pouquíssimo dinheiro que eu tinha embora, virando assim uns 40, 50% do que era, né? Daí fiquei segurado, né, segurando, né, aquelas ações, até acho que um lote de ações, né? Na época eu não usava o fracionário, né? Então comprei um lotezinho de Vale e depois carreguei, eu acho que até 2010. Isso foi a primeira experiência que eu tive com o mercado financeiro, né? Depois fui estudando um pouco mais para entender aquela dinâmica, né? Seja renda fixa, renda variável, e, e consegui obter um pouquinho mais de conhecimento, né? Depois eu comecei a tatear, né, da forma que eu acho que é o correto, mais começando na renda fixa para depois na renda variável, que eu acho que é uma das coisas que às vezes as pessoas hoje em dia já bota o pé direto na renda variável e, né, pode tomar aquele choque que nem eu tomei, né? E daí uma coisa que eu consegui foi pegar uma boa toada da queda da taxa de juros ali de 2016 em diante. Daí eu estava um pouco posicionado em renda fixa e deu uma carregada legal em pré-fixado. Isso aí deu uma ajuda, um pequeno empurrãozinho aí no meu crescimento patrimonial. Bom, acho que é isso aí. Cara, mas aí vamos lá. Você chegou, eu queria que você contasse, na verdade, até por curiosidade, né? O Gleison e o Thiago nunca compraram imóvel nenhum, né? Pelo que eu sei. Pelo menos não para investir sozinho e tudo mais. Como é que você chegou assim na decisão, cara, vou investir no imóvel para obter renda? Onde você procurou? Você comprou mesmo de imobiliária? Você teve alguém para te aconselhar? Como é que foi essa sua pesquisa aí? E talvez já até ajuda um pouco aqui na minha próxima pergunta, que eu emendo que, tipo, eu também nunca. Foi exatamente o que o Diego falou. Eu nunca comprei um imóvel, mas porque quando eu olho para um imóvel, eu penso, cara, eu tenho que desembolsar aí acima de 50 mil, 100 mil para cima aí, talvez, se for uma kitnet para cima. E eu vejo que eu preciso ter esse montante. Eu preciso, tipo, pegar esse montante e alocar em um ativo só, ou seja, aquela parte da diversificação que se compromete um pouco, e eu tenho que acumular isso.
ou eu tenho que ter uma renda que eu consiga pagar as prestações, se eu fizer financiado, mas eu já não gosto de financiar, por causa que tem os juros e tal. Como é que foi essa decisão e como é que começou essa sua estrada de imóveis? Você já chegou comprando o primeiro imóvel assim baixinho ou você já tinha um montante para comprar bem já? Massa. Então, o primeiro imóvel que eu comprei foi em 2011. E eu peguei, peguei um apartamento 2 quartos em São José, onde eu morava na época, e foi na viagem, aquela coisa que a gente compra porque, né, falam, pô, agora tu tens um emprego, né, tem que ter tua casa, enfim, não comprei para investir, né, comprei um apartamento que foi R$ 130 mil em 2011, e daí eu acho que financei, né? Daí de 130 dá 20%, enfim, deve ter botado lá uns 40 mil mais ou menos, e o resto financiei. E daí na sequência, lá era um pouco longe do meu trabalho, e eu, assim, comecei a ficar meio encucado com a ideia de morar lá, e deixei alugado, né? Então, eu deixei alugado e trabalhando, enfim, e quando a coisa andou um pouco mais, sei lá, isso aí já era 2014, 2015, eu olhei aquele saldo, né, e fiquei pensando, cara, pô, vou começar a reduzir esse saldo devedor, né, e fui reduzindo, e para mim ficou meio óbvio para mim, né? Aquele era o maior investimento que eu poderia fazer, era pagar a amortização do meu financiamento. E o inquilino, né, a pessoa que estava morando, que usufruindo do espaço, estava pagando, né, estava me dando um impulso a mais para conquistar, né, para pagar aquele montante todo. E hoje eu vejo o investimento imobiliário, né, com essa possibilidade que é você tendo um sistema equilibrado, né, quer dizer, você colocando o seu dinheiro, né, compra o patrimônio, né, você compra um patrimônio maior do que o que você tem, né, porque você financia, e conseguindo colocar o imóvel, né, comprar numa boa localidade que vai alugar e tudo mais, é, esse sistema equilibrado, você vai comprar um patrimônio que você não tem, sem pagar, no mínimo, sem pagar juros, né? Porque tá meio que implícito, né, que o seu inquilino vai, no mínimo, conseguir fazer a despesa de juros. Um bom investimento imobiliário, você compra é, com menos do que juros ainda, né? Você vai pagar menos do que ainda, né? Vai pagar menos porque o inquilino vai estar pagando, inclusive, toda a despesa com juros e uma parte do principal. Então, isso ficou maturando em algum tempo, né? Até eu começar a olhar essa dinâmica, daí depois olho o pessoal lá fora, ver como é que eles fazem, até perceber que realmente é possível fazer isso. Claro que na primeira vez, a vez que eu comprei, eu acho que eu paguei a taxa de juros já batendo na casa de 10%, né? Então é um pouco mais difícil fazer essa dinâmica funcionar bem. Mas hoje eu acho perfeitamente viável, né? Claro que tem que ter as condições do mercado imobiliário, né? Mas hoje, nessa taxa de juros, com esse nível de depressão que ainda está no mercado imobiliário, eu vejo muitas oportunidades. Bacana, cara, bacana. Eu vou até fazer um comentário aqui que o Diego falou que sobre a gente não ter muito ter investido em imóvel. Eu tenho uma experiência assim com imóvel. Foi exatamente uma parceria que eu fiz com a minha mãe. Então a gente tem um terreno lá em São Paulo, né? Um espaço lá até dentro do terreno da casa que a gente morava lá em São Paulo. E aí eu propus para ela para a gente construir umas kitnet lá para alugar. E aí a gente fez, né? Ela topou e nós fizemos. Eu fiz o investimento, ela cedeu o terreno. E aí fizemos duas. E aí, cara, a minha percepção, assim, claro, funcionou, tá alugado, legal, mas eu entendo esse investimento em imóvel como trabalho, porque dá um trabalho danado, cara, porque se o inquilino não é legal, aí você tem que cobrar, e tem que botar para fora, e tem que fazer contrato, e tem a questão também de manutenção do imóvel. Tem muito inquilino também que entra lá e bagunça com a casa. Então, eu entendo o investimento em imóvel não como renda passiva, eu entendo como renda ativa, porque você trabalha no negócio, né?
Então, para um cara meio preguiçoso igual eu, assim, eu acho muito mais fácil você procurar boas oportunidades dentro do mercado financeiro, né? Porque, assim, imóvel também é renda variável, né? Porque, assim, no melhor dos mundos, o seu imóvel vai estar alugado, mas ele pode ficar sem estar alugado por um bom período de tempo. Aí você vai pagar a manutenção do imóvel, vai pagar, se for um prédio, vai pagar lá o condomínio, vai pagar água e luz, e isso vai acabar onerando o seu investimento, e essa conta bonitinha que você acaba fazendo aí de o inquilino paga seus juros e, teoricamente, o imóvel sai meio que de graça para você, acaba não funcionando, né? Você não tem essa percepção? Tenho, claro. Acho que o imóvel, primeiro, não é 100% passivo, né? Não, isso realmente não é. A questão do trabalho, então, tem que considerar, principalmente no começo, né? Eu até falei para o Diego ali, como é que gerencia? Eu, nesse momento, gerencio na unha, né? Porque ainda, né, tem poucos imóveis, ainda gera, né, assim, né, tem que ir mais longe para poder depois deixar bem, né, as taxas de administração, deixar com corretora e tudo mais. É, Agora, a questão, em termos de investimento, assim, a rentabilidade, né, do investimento imobiliário, ela não é, né, nenhum estouro da boiada comparada com renda variável, né? A questão para mim, que para mim ficou muito claro, é que a perenidade do investimento ela é muito longa, né? Então, você olha para um horizonte de mais de 30 anos, com uma estabilidade muito grande, né? Porque o investimento imobiliário é baseado nessa premissa fundamental, né, do ser humano, que é a necessidade de habitação. Então, se você acerta uma localidade, o horizonte ele vai assim muito, né, muito além, né? 30, 40 anos. Esse horizonte ele é muito, né, com relação em termos de mercado financeiro, você tem que acertar uma vez, recuperar o investimento, acertar de novo, né, recuperar o investimento, enfim. É claro, se você faz uma estratégia por dividendos, mas mesmo assim ela tem muita oscilação. Com relação à vacância, né, ela precisa estar na conta, né? Eu acho, né, assim, na minha visão, tem que colocar aí pelo menos 0,5%, né, do valor do imóvel já descontado. Então, eu acho que é possível, né, fazer um investimento imobiliário bom, mesmo tirando, né, a possibilidade da vacância. É uma coisa que é, eu uso alavancado, então a vacância ela é o dobradamente danosa, né? Se eu tenho uma vacância muito prolongada, daí eu tenho os custos e mais o custo do dinheiro, né? Mas isso está meio que implícito na ideia de fazer um bom investimento, né? Conseguir uma boa locação e deixar o imóvel numa boa qualidade, né, um patamar acima da média, acaba deixando esse risco realmente bem reduzido. Nas últimas vezes que eu tive gente saindo dos meus imóveis, assim, por enquanto, né, graças a Deus, aí tô tendo fila de gente querendo utilizar, querendo alugar e tudo mais. Então, assim, deixa eu fazer algumas observações aí sobre as últimas falas do Gleison e do Ivan, assim, sobre a minha percepção, né? Eu invisto em imóveis também, se eu não me engano, desde 2013, tá? Até eu poderia ser o Ivan aí falando isso hoje, só que eu tive um destino diferente, porque eu comecei a investir em imóveis também ao acaso, né? Eu comprei um imóvel para morar, tá? Eu não precisei pegar empréstimo com o banco, eu tive a sorte aí de ter, eu acho que custava 120, 130 mil também, era um valor bem próximo aí desse do Ivan falou, era uma kitnet no Rio, e um amigo me emprestou 20 mil e minha mãe me emprestou 30, entendeu? Alguma coisa assim. E aí, só que
eu falei, pô, beleza, tô de saco cheio aqui dessa kitnet, isso mais ou menos um ano depois. Vou botar à venda. Fui ver, tava valendo o dobro, tava valendo 240 mil. Eu vendi por 240 mil. Então, assim, eu pensei, pô, dá para ganhar dinheiro com isso. 100 mil para mim era mais do que o dobro do meu patrimônio todo na época, né? Eu falei, cara, dá para fazer grana com essa compra e venda, né? E aí eu me mudei, fui para o lugar que precisava de obra, tinha o piso feio e tudo mais, fiz uma obra já morando. 3 meses depois eu consegui vender, botando um dinheiro no bolso também, sei lá, 50 mil no bolso, assim, era uma puta grana para mim na época. E hoje também tá? Mas na época era o mundo. E assim foi, cara, eu me mudei 4 vezes em menos de 2 anos, tá? Ia fazendo isso até cheguei, não consegui guardar um valor, né? Eu também investi em paralelo aí no mercado financeiro, consegui guardar um valor, e aí parei num apartamento que eu falei, não, agora eu tô de saco cheio de ficar me mudando toda hora, porque fazer mudança cansa, né? E aí eu resolvi financiar esse imóvel que eu resolvi parar para morar, era onde eu ia morar até a segunda ordem, não queria me mudar, já estava até no lugar que eu gostaria, muito agradável. E aí eu estava financiando e com o dinheiro que eu deixei de comprar à vista no meu apartamento, tá? Na época, assim, ou eu ficava zerado de patrimônio e eu comprava à vista, ou eu financiava. Eu resolvi financiar e pegar esse dinheiro e investir em novos imóveis para comprar e revender, né? Claro que não é uma frequência absurda, né? Mas assim, todo ano eu comprava ou vendia pelo menos um imóvel e assim, foi como eu mais ganhei dinheiro em investimento na vida, né? Eu sempre falo aí que a renda ativa foi o fator principal e o segundo fator foi o investimento em compra e venda de imóvel. Se na época eu tivesse pensado assim, pô, vou botar para alugar e vou para um próximo, igual o Ivan fez, talvez hoje eu estaria igual a ele, né? Eu acho até, um dos comentários que eu ia fazer é que é muito curioso, assim, eu diria que é até admirável essa cabeça que o Ivan tinha 10 anos atrás, né, um jovem aí com 23, 24 anos, eu pelo menos sempre fui muito imediatista, né, ainda mais com a internet hoje em dia, com a mídia, não, você tem que fazer dinheiro rápido, não sei o quê. Essa estratégia de você alugar, lentamente amortizar o seu saldo devedor e tudo mais, é uma coisa que um jovem não costuma ter essa cabeça, né, e construir esse patrimônio aos pouquinhos, como ele vem fazendo, né, um ano compra um imóvel, no outro. Isso é uma coisa muito difícil de se ver num jovem, né? A pessoa quer comprar a Tesla, ganhar 2.000% em um ano e dizer que é o rei dos investimentos, né? O mago, não sei o que, quer seguir o youtuber que está lá com um carro conversível e mesa de sinuca, né? Então tipo isso mesmo. Então assim, é bem legal essa cabeça que ele teve, e o Gleison comentou, investir em imóvel para mim é como se fosse uma renda ativa, não é passiva. Cara, tem que discordar pelas seguintes questões, né? Primeiro que você sempre tem a opção de você terceirizar essa administração, né? Eu digo isso porque eu profissionalmente já administrei dezenas de imóveis, né? E, cara, os meus clientes não faziam assim nada, esperavam baixar o aluguel, entendeu? Ficou vazio, eu dava um jeito, né? Com parceria com corretores, eles iam lá, botavam outro inquilino, fazia análise de tudo, tinha obra, estourou um cano, eu mesmo mandava um cara lá, falava, tá dando quanto? Tá autorizado pagar? Não tá, beleza. Então, assim, claro que tudo tem um custo, né? Só que você tem a opção de já botar na sua conta uma taxa de administração também, e uma vez que você esteja por dentro do assunto, eu vou dar até um exemplo curioso, que eu tinha 2 clientes na época, que eram 2 irmãos, né? O pai faleceu, o pai tinha 5 ou 6 imóveis, e o pai faleceu meio que subitamente, tá? Pegou de surpresa, e eles eram totalmente perdidos, né? E eu administrava esses imóveis que o pai deixou, e alguns anos depois, eles assumiram, eles falaram, olha, Diego, eu aqui aprendi, vi como é que funciona a dinâmica e tudo mais, agora eu acho que faz sentido a gente cuidar. E eles têm profissões, assim, totalmente, um é psicólogo e a outra é, sei lá, fonoaudióloga, enfim, não tem nada a ver com a administração de imóvel. Então, e eles tocam isso, têm a vida deles, têm a carreira deles e conseguem administrar, né? Uma vez que você se interessa pelo assunto, você tende a gastar muito menos tempo do que, por exemplo, aí só dando uma espetada no Gleison aí, né? Eu sei que ele investe muito em fundo imobiliário. Cara, você para administrar um ou 2 imóveis seus, você gasta muito menos tempo do que avaliando o relatório de fundo imobiliário, verificando se a gestora está boa, se não está. Assim, muito menos tempo de verdade.
Tá? Então, até porque você não, fundo imobiliário, você pode ter 40, 50 na carteira, diluído com, sei lá, 300 mil reais. Agora, imóvel não tem como, né? Imóvel com 300 mil reais, você vai ter 1, 2, sei lá, 3 no máximo, se for algo muito barato, em alguma cidade barata. Então, o trabalho, eu vou discordar, cara, é uma renda muito mais passiva do que um investimento bem feito no mercado financeiro. Claro que tem maluco que vê lá o dividend yield, compra o fundo tal, esquece da vida e conta com a sorte, né? Mas você não é assim, ninguém desse grupo é assim. Então, eu só queria fazer esses comentários aí sobre a cabeça que o Ivan tinha ainda jovem, que, porra, eu dificilmente conheci alguém assim quando jovem, né? É muito mais fácil falar isso depois dos 30, 30 e pouco, mas e esse comentário do Gleison de ser mais renda ativa ou passiva é a forma que você encara e a possibilidade que você teria de pegar suas kitnets do terreno, botar numa administradora e perder algo entre, sei lá, 8% e 10% no máximo, né? Então, só queria comentar. Não, maravilha, Diegão. Eu gosto dessa discussão, porque aí eu tenho que concordar contigo. Você pode realmente terceirizar o serviço, apesar que inicialmente é você mesmo, né? Você lá na unha, buscando, aprendendo, e aí essa percepção que você falou de analisar um relatório é muito mais difícil do que você gerenciar os seus imóveis. Aí é uma questão de expertise, né? Porque eu estaria totalmente perdido fazendo essa análise de se o imóvel é bom ou não. E aí entra a questão de estratégia, que é até uma pergunta que eu quero fazer para você, em diferença da estratégia aí do Ivan, porque o Ivan ele compra o imóvel, se alavanca no financiamento e aluga. E você, ao contrário disso, você, pelo que eu entendi, você busca imóveis abaixo do mercado, valor do mercado em leilão, compra o imóvel, reforma e vende posteriormente. Queria saber a diferença desses dois formatos aí, qual você, porque eu acho que você também já tem imóvel alugado, né? Qual que você acredita ser a melhor estratégia para você ter um ganho de patrimônio mais rápido? Tiago vai perguntar aí, tá com a mão? Não, não, a pergunta foi para você, manda bala, depois eu entro. Ah, não, beleza. Cara, mais rápido é óbvio que é você comprar e revender, né? Isso aí não tem a menor dúvida. Agora, mais duradoura e mais efetiva no longo prazo, realmente eu não sei te dar essa certeza, tá? Primeiro porque quanto mais você compra e vende, isso aí seja um imóvel, seja um ativo no mercado financeiro, mais trabalho você tem. É muito mais fácil você ser um buy and hold, né? E ficar lá com as suas ações, ficar só comprando mais e mais, não ficar girando a carteira, do que você ficar comprando e vendendo, fazendo day trade, swing e tudo mais. Imóvel é a mesma coisa. Quanto mais você está comprando e vendendo, mais trabalho você está tendo. Você está se envolvendo com pessoas novas, você está envolvendo com obras novas, às vezes pedreiros novos, profissionais novos, síndicos, muita gente que você tem que lidar, né? Corretores, justiça às vezes, né? Às vezes eu compro em leilão, às vezes eu compro em mercado, varia. Mas então, assim, o trabalho naturalmente é maior, tá? Agora, assim, os imóveis que eu tenho alugado, eles foram situações muito excepcionais que, assim, que me dão um rendimento muito acima do mercado, porque eu não fiz um pagamento total, né? Eu fiz um ajuste, olha, eu vou te pagar tanto agora e tanto quando regularizar a documentação, né? Eu comprei com a documentação imperfeita. E aí, então, assim, eu tenho um yield on cost aí de acho que 1,4% e o outro quase 1% líquido já de imposto, né? Tem que dar imposto de renda sempre. Então, assim, vale muito a pena, e se eu arrumasse 10, 15 oportunidades dessa, cara, se eu tivesse dinheiro, provavelmente eu entraria, tá? Porque, assim, já me daria de imediato uma renda muito boa, e além da renda, uma vez regularizada a documentação, eu vou conseguir vender muito melhor pelo preço que eu comprei, né? Porque eu estou assumindo um risco, né? E tem um deles que já está, acho que há 6 anos, e a pessoa não regulariza o documento, ficou na responsabilidade dela, tá? Então, assim, todo mundo, você tem que assumir um risco. Agora, se é melhor ou pior, realmente, sim, só o longo prazo que vai dizer. Agora, mais trabalhoso comprar e vender, certamente que é, tá? Agora, como o Ivan chegou nessa matemática, é um negócio assim, eu já pensei muito a respeito disso, né? Você vê no último episódio aí com o Thiago, né, em Inglês Everywhere, a gente comentou de um podcast americano lá da Ford Anything,
né, que é a Paula Pence, ela fala basicamente do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Ela usa essa mesma estratégia do Ivan, né, de comprar pagando o mínimo de entrada possível, financiar o máximo e você utilizar o valor do aluguel nessas prestações. Só que nos Estados Unidos o juro é 2% ao ano, 3% ao ano. Aqui, mesmo nessas taxas mais baixas, o custo efetivo total de um contrato hoje, né, que está numa baixa histórica da Selic, está na faixa de 6,5%, o custo efetivo total. Porque você fala, o banco tal está 3,99%. Só que aí mais ATR, mais seguro obrigatório, mais taxa bancária, não sei o que, não vai ser menos de 6% ao ano. Tá? Então, assim, você tem que arrumar um aluguel muito bom. E eu, como eu sempre investi no mercado imobiliário do Rio de Janeiro, e por ser uma cidade muito grande, tem poucas casas, né? Então todo imóvel costuma ter um IPTU alto por causa da cidade e condomínio, né? Então quando está vazio, a vacância custa muito caro, né? E um condomínio caro, um IPTU caro, acabam te fazendo baixar o preço do aluguel. O inquilino quer saber o quanto que ele paga. Ele vai desembolsar quanto no fim do mês? R$ 2.000? Beleza, pouco importa se é 2.000 de condomínio, 2.000 de aluguel, enfim, metade cada um, e já o proprietário só importa o aluguel líquido no bolso, né? Então, eu acredito que seja muito mais fácil pôr em prática essa estratégia que o Ivan faz em cidades menores, especialmente em casas de rua, porque casas de rua não tem condomínio, né? E você, em cidades menores, você costuma ter IPTU menores também. Então você tem menos problema, não só no dia a dia da administração, porque não tem como você ter uma infiltração do vizinho de cima para você, que é uma casa, não é um apartamento. Você não tem condomínio, você não tem problemas com síndico, você não tem problemas com gestão, né? Porque hoje você pode comprar um imóvel, um apartamento, que o condomínio está R$ 500. Daqui a 5 anos esse condomínio pode estar 1.000, porque o síndico geriu muito mal, mudou de administração, contrataram um síndico profissional e custa caro, resolveram colocar porteiro 24 horas e antes não tinha, câmera de segurança, coisas que podem acabar encarecendo o custo e achatando o seu aluguel, né? Então tem muitos custos imprevisíveis quando você está tratando de um condomínio, né? De um imóvel que você está comprando dentro de um prédio que você não tem total controle. Essa estratégia do Ivan só deve servir, eu creio eu, né? Só deva servir em casos de rua, provavelmente, ou apartamentos com aluguel muito barato, assim, eu acho que em grandes capitais deve ser difícil ter essa estratégia. Realmente não sei, assim, o Ivan até poderia falar isso, se ele não se incomodar, quais cidades que ele investe isso, se eu tô certo aí com esse meu viés de casa de rua, ou se ele consegue também fazer isso com apartamento, até tenho essa curiosidade. Pô, primeiro vou dizer que, porra, isso aí que o Diego fez aí é o melhor investimento que existe na história, tá? O Diego aí, a hora eu vou pegar umas consultorias com ele, porque se tu pega, né, umas boas galinhas mortas, uns apartamentos, imóveis que tem alguma dificuldade, pega bem abaixo do preço, depois botou para alugar, vai ficar rendendo, é isso aí, né? 1% ao mês durante 30, 40 anos, que isso aumenta, né? Porque o preço do imóvel continua baixo, nem importa se tu financiou ou pagou à vista, né? Pagou por um preço baixo, ele vai render muito por muito tempo, né? Isso para mim é uma coisa que hoje eu fico mais atento. Tá, falando aqui sobre a estratégia aqui, eu vejo um potencial muito grande, né? Aqui, os imóveis que eu tenho, eles costumam ser de condomínios antigos, com boa localização. Então, os condomínios, todos têm 30 e poucos anos. Isso faz uma diferença bem grande na relação, assim, os condomínios antigos, eles têm uma estrutura de gestão já bem consolidada, né? E também normalmente, né, pelo menos por enquanto tem funcionado bem assim, que tem um teto, né, do que pode subir, né? Mas esse teto do que pode subir é sempre o bolso das pessoas, né? E acaba jogando uma limitação ao quanto que pode subir os condomínios. Eu fiz umas estratégias aí que só sei se vai funcionar mais para frente, que é comprar aí alguns outros imóveis que vão ficar prontos, e isso me assusta um pouco mais em imóvel novo, né? Essa parte de custos condominiais.
Mas é por aí, assim, se achar imóvel em condomínio com alguma idade, normalmente a idade faz a diferença para conseguir um imóvel bom, né? E também em dar uma travada nos custos condominiais. Por enquanto tem funcionado para mim assim. É isso. Eu vou acrescentar um pouquinho da minha zero experiência aqui, mas o meu achismo, porque não que eu sou contra imóvel, eu critico, mas eu acho que a barreira de entrada para um pequeno investidor em imóvel ela é muito grande. Pelo que eu vi, realmente você precisa ali de 50, 100 mil iniciais para começar a investir nesse tipo de ativo, ou você tem que fazer o que o Ivan faz, que é assumir um financiamento. Porque na minha visão, apesar de eu não entender muito sobre financiamento, não é algo muito bem visto pela maioria da gente que quer ser FI, porque a gente está assumindo uma dívida, mesmo que seja uma dívida atrelada a um imóvel. Então, na minha visão, tem a barreira de entrada, que você precisa de pelo menos um patrimônio bom. E depois que você consegue sair tipo, de um pequeníssimo investidor assim para um investidor médio que tem ali 100 mil, você ainda vai atrelar todo esse patrimônio a um ativo 100%. Você saiu de ações ali, ações, fundos imobiliários, CDBs, renda fixa, você está tudo ali diversificado. E aí você pegou tudo e botou tudo em um imóvel 100%, o que eu acho não é muito vantajoso. Então, na minha visão, para a gente ir para imóvel, a gente teria que ter um patrimônio maior, sei lá, tirar 20, 30% desse patrimônio e colocar no imóvel. Só que, não, de novo, não é acessível para o pequeno investidor. E sem falar que se a gente quiser investir num imóvel de, sei lá, meio milhão, mas a gente tem pouco patrimônio, a gente tem que dividir esse investimento com outras pessoas. Então, várias pessoas investindo para comprar esse imóvel e depois gerenciar o imóvel é a mesma coisa que um fundo. Então, a gente está entrando num fundo que é o que os fundos imobiliários fazem, só que numa escala muito maior. E, por último, o que eu acho, na minha visão, também é que eu gosto de ter liquidez. E eu não vejo, de novo, eu não conheço muito bem, mas pelo que eu vejo da pessoa que investe em imóvel, eu não vejo aquela liquidez tão imediata. Não que seja imediata assim, eu quero sacar agora, mas imediata em um mês, em 6 meses, você sempre tem essa trava de saber quando você vai conseguir vender, se você quiser, ou quando você vai conseguir esse dinheiro de novo, caso você precise. Eu compartilho muito da sua visão, Thiago, é, sobre todos esses aspectos que você falou, e aí eu queria até emendar uma pergunta aí para o Ivan, e até se o Diego quiser responder também, é sobre riscos, né? Porque a gente acaba sempre falando sobre os lados bons de fazer o negócio e tudo mais, mas também tem a parte ruim, eu queria saber do Ivan se ele teve algum investimento nessa área de imóveis que deu ruim, que não foi legal, que ele tomou, sei lá, algum prejuízo, e qual que é a experiência disso, e quais são os maiores riscos, né, nessa área. Isso aí vale para o Diego também. Começando ali pelo Thiago, a pergunta com relação ao tamanho, né, da entrada, né, e quanto que precisa, tudo mais, realmente, assim, investir em imóvel, né, precisa ter aí um capital que vai começar na faixa de 50, 60, 70 mil, né, isso prevendo que você vai financiar, né, então precisa ter esse start aí, né, é um pré-requisito. Com relação à liquidez, realmente, né, a liquidez no setor imobiliário é menor e é uma das coisas, né, a falta de liquidez no mercado imobiliário é o que traz as melhores assimetrias, né, então ela é a parte ruim e a parte boa, depende de como você olha, né, mas realmente se o seu perfil é muito em prol da liquidez, daí talvez o setor imobiliário não seja para você. É, depois o Gleison perguntou, putz, agora vou ter que pedir para o Gleison repetir a pergunta, por favor. Eu acho que o Gleison foi no banheiro, rapaz. Mas o que ele perguntou... Não, peraí, eu volto. Não, cara, eu tava com o microfone desligado e eu tava clicando aqui para ligar e não tava conseguindo. E eu comentei aqui que eu tô meio bêbado, que eu já tô, acho que na terceira latinha aqui, tá meio devagar o raciocínio. Eu perguntei para vocês dois aí, com relação a riscos, né? Porque a gente sempre fala
sempre costuma, né, vangloriar as vitórias, né? Mas tem as derrotas também, né? Então eu queria saber se você aí, o Ivan, já teve perdas, né, no mercado imobiliário, investimento nesse sentido, e também valendo aí pro Diego essa pergunta. Beleza, vou responder rapidão. Então, sim, esse primeiro investimento aí que eu fiz, ele é que ficou assim, depois de algum tempo, a perda, assim, em termos do valor do imóvel, ficou bem estagnado e também o aluguel eu tive que baixar um tanto para conseguir alugar. Mas eu comprei em 2011, e daí o preço foi subindo, né, até 2014 e tudo mais, tanto o preço do aluguel quanto o valor do imóvel, e depois veio aquela nossa grande crise aí de 2015, que a gente sente ela até hoje, e isso deu uma boa de uma achatada. Só que as perdas no setor imobiliário, elas também não é lá grandes coisas, né? Assim, o valor do imóvel não some, né? Você tem uma redução boa no desempenho, né? Mas depois, se você consegue botar ele para alugar, você fica com o imóvel desempenhando mal, né? Mas que também no longo prazo, e é para ir para onde eu olho, né? As coisas se equilibram, né? Precisa depois de ficar com atenção, mas dá para equilibrar e tirar o tempo perdido, assim. Manda lá, Diego, e as tuas experiências aí. Cara, vamos lá. Com aluguel, eu nunca tive prejuízo, assim, nunca tive problema, tá? Já tive vacância, sim, por períodos curtos, mas que já tive reduções, negociações, mas não posso chamar de prejuízo, porque o lucro, até comparando com outros investimentos, não digo só no investimento per si, né? É bem, bem interessante, tá? Percentualmente falando. Na compra e venda, até hoje né, compra e venda fechada, né, trade fechado, eu tive prejuízo só em um único imóvel, tá? E foi um prejuízo assim de 5%, tá? Porque é aquilo que o Ivan falou, o valor do imóvel não some, né? O que pode e você também, depois de uma certa experiência, você dificilmente vai comprar mal. Né? Você pode até acabar comprando meio perto do valor de mercado e tudo mais. E existem esse imóvel, por exemplo, que eu tive prejuízo. Aconteceu uma série de situações imprevisíveis, né? Um mês depois que eu terminei a reforma, o vizinho de cima teve uma infiltração que acabou com o banheiro desse meu imóvel, tá? Então eu tive que ficar tive que ficar 2 meses esperando a boa vontade do pedreiro do cara consertar, porque eu não ia, né, pagar do meu bolso um problema que ele causou. Então nisso aí 2 meses de condomínio, IPTU e tudo mais parado, né? E aí continuou havendo, e era um ponto era na Lapa, né, no Rio de Janeiro, que é um bairro que não é unanimidade, né, é muito próximo do centro, então assim, tem muita gente que até gosta de morar justamente por ser perto do centro, perto do trabalho, ter uma vida boêmia e tudo mais, porém muita gente também não gosta pelas mesmas questões, né? Se é uma região que não tem praia, que tem a sua dose de perigo, era um prédio antigo também, que não tem playground, não tem muitas coisas que uma família, por exemplo, não costuma procurar, né? Então, eu acabei, no fim das contas, por que eu tive o prejuízo? Né? Eu optei por vender, né, numa oferta que apareceu, que eu estaria perdendo esses 5%. Eu achei que era melhor pegar aquele dinheiro, né, enfim, não tenho aí dezenas de milhões, então aquele dinheiro desse imóvel, que era, sei lá, 150 mil reais mais ou menos, estava me fazendo muita falta para poder partir para uma próxima oportunidade melhor, né? É igual aquele cara que fica abraçado numa ação, né? Tá no prejuízo, o cara se abraça naquele papel e acha que vai, não, eu vou me recuperar nesse papel. E aí que o cara se lasca, né? Então eu O viés de pensei. posse, né, cara? Não, isso é terrível, né, cara? Então, assim, eu falei, cara, melhor porra, tá cheio de. Eu vendo oportunidade, né? Vendo anúncio, eu falei, cara, vou pegar essa oferta, vou partir para a próxima. E dito e feito, na próxima já recuperei esse prejuízo e ainda lucrei mais. Então, existe sim esse cenário ruim. Agora, eu só queria botar uma simulação aqui concreta, né, que o TR falou agora há pouco. Realmente, cara, você tem um patrimônio de 50 mil reais, 100 mil reais e comprar um imóvel, né? Primeiro que você vai ter que financiar, né? Segundo que você vai estar de all-in, né? Vai estar botando todos os ovos na cesta só, que todo mundo sabe que não é o ideal.
Agora, eu acho que a partir de uns R$ 200 mil, tá, você vai colocar muita parte do seu dinheiro nesse imóvel. Porém, pode ser algo que faça sentido, tá? Na época, por exemplo, sem ter o viés de investimento, foi o que eu acabei fazendo e deu muito certo, né? O Ivan também, pelo visto, fez a mesma coisa e também está aí num caminho bom, tá? Inclusive deu muito certo e muito melhor comparando. Eu falo com outros amigos, gente que eu conheço desde essa época, que investiram em outras coisas e não estão tão bem financeiramente, tá? Então, eu acho que é uma possibilidade a partir de uns 200 mil. Você se vê que é uma boa oportunidade, tiver uma assessoria, né, uma certeza disso, eu acho que é uma possibilidade. Assim como tem gente que com 200 mil vai lá e compra tudo em ação. Pô, assim, beleza, está diversificando as empresas. Pode até estar, só que é um mercado só. Você está colocando numa cesta que né, tem as suas variáveis, mas é um mercado só. Tá? Então, não é tão errado também você resolver e botar num imóvel só. Agora, com prudência, um certo nível de prudência, eu acho que a partir de uns 500 mil, você pegar 30%, R$ 150 mil, faz muito sentido você ter um imóvel. Inclusive, é uma reserva de valor, né, cara? É isso. Por mais que você esteja com alguma vacância, né, no caso de você pretender manter alugado e não revender, é uma reserva de valor. Você ter 30% ali num imóvel faz muito sentido. E eu acho que todo mundo que almeja ser FIRE, né, ou que já é FIRE, tem pelo menos essa cifra, né? Porque menos de 500 mil reais, pela regra do 4%, você saca 1.600 por mês, né? É muito difícil você ter uma vida minimamente confortável só com 1.600. Então, eu estou presumindo que praticamente todo mundo que deve ser FIRE no Brasil pretende atingir um patrimônio maior. Então faz muito sentido sim, numa crise aí como que passou agora, né, do Covid e tudo mais, quem não teve a sorte, né, e o discernimento de investir na baixa, acabou só se lascando. Agora, quem tinha um imóvel lá não viu o preço do imóvel mudar. E provavelmente o imóvel continuou ocupado, né? Se o imóvel era residencial. Se era comercial, tá sentado no meio-fio chorando agora. Mas é residencial, a pessoa não deve ter modificado muita coisa, talvez fez uma negociação para ajustar aluguel e tudo mais, mas tá lá, cara, com a renda dele garantida e o valor nominal do imóvel também garantido e valorizando com o tempo. Então, eu vejo, assim, todo mundo que eu mais velho, né, que eu já conversei e tudo mais, pessoal de classe média, média alta, não falo rico, milionário, porque é outro patamar, né? Mas, assim, é uma galera que sempre investiu em imóveis, assim, que os avós já investiam em imóveis. Falando estatisticamente, né, o mercado de ações no Brasil se tornou uma coisa meio popular, ainda não é, né? Parece que tem, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de investidores na B3. Eu acho que fundo imobiliário chegou a 1 milhão agora, perto de um negócio né, de uma população de mais de 200 milhões, não pode dizer que é uma coisa popular, mas se popularizou. Então, assim, mas isso, cara, dos anos 2000, 2010 para cá. Fundo imobiliário, então, não tem nem 10 anos direito de track record, né? Você tem pouquíssimos fundos imobiliários, eu até entendo o ponto de vista, e eu concordo que eu sou também grande investidor de ações, de fundos imobiliários, grande investidor no sentido de boa parte da minha carteira também está nisso, né? Então, assim, mas você estatisticamente, o mercado de imóveis está aí desde que o mundo é mundo, né? Tem, né, mais de 100 anos que você consegue pegar subsídio aí, dados históricos, e sempre se mostrou resiliente. Sempre vai ter alguém querendo morar em algum lugar, sempre vai ter uma empresa se estabelecendo em algum lugar, especialmente nos grandes centros, né? Então, é um ponto de vista mais cauteloso, tá? Mas o que eu fico genuinamente intrigado é você pensar nisso como FIRE, né? Porque o FIRE, ele não quer só ser independente financeiramente, ele quer se aposentar cedo, ter renda suficiente cedo. E essa estratégia que o Ivan desenvolveu, né, que ele fala nos vídeos dele no YouTube, que eu já vi todos, fala no e-book dele, é uma coisa que eu ainda não estou duvidando de forma nenhuma, até porque eu não vivo o mercado imobiliário que ele vive, né? Mas é uma coisa que eu ainda não consegui colocar em prática e eu tenho muita vontade de chegar lá, cara. Assim, eu acho que você conseguir se aposentar cedo com imóveis demanda uma equação aí muito ajustada, assim, é bem difícil realmente, assim, eu fico muito, esse papo eu estava ansioso para falar, agora o TR tem alguma coisa para falar aí que eu estou falando para burro. Não, não. O que eu ia só falar mesmo que a gente falou aqui, né, aqui nesse episódio de hoje, a gente falou muito de vantagens e desvantagens, né? Algumas vantagens, críticas e desvantagens.
Mas vocês dois, Ivan e Diego, como são investidores em imóveis, eu queria só perguntar mesmo para saber se alguém tiver ouvido e querer aprender, como vocês aprenderam os primeiros passos, se foi na marra mesmo, e se vocês têm algum canal, conteúdo assim para indicar para a pessoa aprender. Lógico que o Ivan pode falar do próprio conteúdo dele, né? É, sim. Puxar o gancho aí e chamar de novo o pessoal para conhecer o conteúdo lá no canal do YouTube. Dá para digitar aí Ivan com N, Tonon, tudo com N de navio. Bom, para mim, assim, cara, eu olho para o Brasil como um todo, né, para o cenário que a gente tem, investir em imóveis, isso na verdade no mundo todo, né, investir em imóveis é uma coisa que, assim, talvez eu digo por mim, né, eu sou mais classe média, a gente não conhece, né, depois que eu fui dialogando com mais players, tu vê o tanto de gente que tem assim um percentual muito grande do patrimônio em imóveis, né? Tu pega as principais cidades, tu vai descobrindo quem que são os proprietários, são muito poucos, né? Nas principais localizações. Por quê? Porque eles querem, né? Eles vendem para eles mesmos, né? Eu tenho um condomínio que, assim, quando sai, quem quer vender só entrega para o outro porque sempre sabe que o seu vizinho, né, que não é vizinho, não é mais o proprietário, colega, que às vezes se encontra na reunião de condomínio, vai querer comprar o apartamento dele a hora que ele quiser vender, e o contrário é verdadeiro também. Né? Então, assim, é um mundo que às vezes não está muito no nosso radar. Com certeza o Diego vai ter bem mais trajetória lidando, né, com essa, mas para mim, assim, faz todo o sentido em termos de risco-retorno de investimento para o longo prazo. Né? A equação, fazer ela fechar, tem que ser assim, bem bom. Né? Realmente, eu acho que com a taxa de juros até 10% é bastante viável, mas não é o primeiro imóvel. Né? Eu acho que uma das coisas que vem bastante, né, na cabeça de quem começa a entrar no investimento imobiliário é se colocar, fazer uma confusão entre o papel de dono e o papel de investidor. Isso é muito normal, demora um tempo até equalizar isso na cabeça, né, porque você tem que né, ir separando. O imóvel, ele sempre tem aquele papel natural, né, de habitação, de acolher e tudo mais, mas você precisa conseguir achar, né, o seu timing de investidor imobiliário, né, e não dono, né, de imóvel. Eu não moro em imóvel próprio e não pretendo morar em imóvel próprio tão cedo, porque, né, agora o meu posicionamento é todo em investimento imobiliário. E com relação à concentração, naturalmente a concentração fica bem grande, mas se você está bem investido, sabendo a localização que você está, entende toda a tese, né, demográfica, como é que as pessoas estão indo, como é que as pessoas estão ficando, né, quem que está vindo, para onde vai determinado local, não é algo que te dá um frio na espinha, porque é uma gestão que você está muito próximo, né, então não é aquela coisa que eu acho que né, investir muito em ações. Tu tá abraçando, né, o gestor da empresa, mas tu não sabe nem quem ele é, né? Então, ainda mais, né, enfim, a gente tem aí alguns casos, e não é a mesma coisa com imóveis, né? Com imóveis, o gestor é você mesmo, né? Mesmo que você tenha um corretor e tudo mais, você entende o que você está fazendo, qual que é a localização, como é que as coisas andam. Então, esse frio na espinha eu não sinto, né? Investindo pesadamente, assim, né? Pesadamente, pro meu tamanho, né? Não é quase nada, mas sim, eu entendo concentrando, né? Concentrando investimento. Bom, falei bastante, e o que que o Diego acha aí?
Cara, sobre como aprender, né? O Thiago perguntou a fonte, cara, foi na marra, tá? Eu acho muito mais agradável ler um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel do que um balanço de uma empresa aberta na bolsa, tá? Então você tem que chegar e se enturmar, né? Você está no mercado, você tem que fazer amizade, né? Amizade comercial, né? Networking com corretores de imóveis. Se você vai investir em leilão, você tem que conhecer os leiloeiros, advogados que atuem na área. Até mesmo porteiro, cara. Pô, dependendo do bairro que eu passar no Rio, cara, os porteiros do prédio todos me conhecem, porque vou lá, pergunto, pô, tem algum imóvel aí na área? Não tem? Sabe se a pessoa está vendendo por quanto? Às vezes, o porteiro é uma boa fonte de oportunidade, tá? Claro que assim, pô, você não pode esquecer da pessoa, né? Se o cara te fez fechar um excelente negócio, né? Muitas vezes eu já vendi imóvel por conta do porteiro também, pô, tu vai lá e dá um agrado pro cara, né? Você tem que fazer os outros rirem para você rir também, né? Então, assim, o cara está fazendo ali uma ajuda para você, às vezes até te poupando de uma comissão de um corretor de imóvel, né? Então, assim, você tem que aprender na convivência, né? Eu continuo aprendendo. Todo mundo está sempre correndo atrás, né? É um mercado que tem o seu dinamismo. Hoje pode estar surgindo um bairro promissor na sua cidade. Eu mesmo já presenciei assim de parentes que moram em cidades menores, né? O cara comprar um terreno numa área, num bairro que era mato, era tudo mato. E 8 anos depois está cheio de condomínio, de casa lá, o terreno triplicou de valor, tá? É um investimento que eu nunca fiz, eu sempre comprei imóvel pronto, nunca comprei planta, nunca comprei terreno para construir, nada disso. Mas eu sei que, inclusive, tem percentuais de lucro muito mais interessantes, né? Mas, assim, aí é outro podcast só para falar disso e precisaria ter alguém que manja da área, porque é muito específico você comprar para construir, ou então você comprar, sentar e vender 5, 10 anos depois. Eu não sou muito favorável com você contar com a valorização de mercado pura e simples. Eu acho que você tem que já comprar com um deságio muito grande diante do valor presente, tá? Pelo menos é a estratégia que eu prefiro adotar. Agora, para aprender, cara, não tem site, não tem grupo de Telegram, não tem coisa que vai te ensinar a comprar bem o imóvel, a avaliar bem o imóvel. Isso aí é experiência, você conversar com pessoas, conversar com corretores, com avaliadores, realmente é prática. Não tem, né? Eu desconheço, pelo menos, até livro, assim, o canal do Ivan foi a primeira coisa na internet que eu vi realmente útil, não tô falando para agradar o cara, não, é a única coisa, pelo menos em português, realmente útil para você comprar e vender um imóvel. Esse podcast que eu falei, a Ford Anything, também é outro muito útil. O problema é que você tem que fazer um esforço para traçar um paralelo entre o mercado americano e o brasileiro, que muita coisa mesmo é diferente, né? Inclusive o racional das hipotecas, não é só a taxa de juros em si, mas, cara, é uma coisa trabalhosa, tá? Não tem a menor dúvida, como todo investimento rentável tende a ser, né? Não dá para você só clicar num botão sem analisar nada. Tem o seu lado positivo, tem o lado negativo. Eu achei muito legal a frase que o Ivan falou aí, que a falta de liquidez é justamente o que causa, que gera boas assimetrias, né? Isso eu achei bem interessante, nunca tinha parado para pensar. Mas eu acho que quem quer construir um patrimônio verdadeiramente diversificado deveria cogitar, pelo menos, ter um imóvel físico no portfólio, né, a título de investimento, ou mesmo, cara, assim, se tudo der errado, você tem a sua casa, né? Aquele pensamento meio antigo, assim, de, pô, pelo menos eu tenho um canto para cair se o mundo acabar, eu tiro o inquilino e vou lá, entendeu? Não preciso contar com a ajuda de um parente para morar na casa de favor. Então, eu acho que faz sentido, sim, você, a partir de determinado patrimônio, ter o seu imóvel para investir e para sentir, né? As pessoas ficam com medo, é muito difícil, é aquilo, mas, cara, o mercado financeiro está cheio de pegadinha também, que não é para qualquer um, não. Assim, uma hora a casa pode cair. Maravilha, nossa, isso aí, eu vejo aqui, é uma palestra, cara, de vocês aí, é aula, muito bom esse bate-papo, mas eu queria até fugir um pouco
da conversa e perguntar aí para o Ivan, ele agora é independente financeiramente falando, né? Ele consegue cobrir as despesas dele, e eu queria saber se ele fez esse planejamento. Aí eu não sei se ele é casado, solteiro, tem filhos, dependentes, se ele planejou isso individualmente para ele, né? Ou se ele pensou isso também para a família, já incluindo os dependentes. Como é que você planejou isso aí, cara? Bom, então, Gleison, não, para mim, eu sou solteiro, é, não tenho, né, não tô namorando nenhuma menina agora, não tô nem nada. Inclusive, aí, se tiver alguma menina solteira aí, pode mandar aí um alô. Brincando. Mas então, sim, é o meu custo de vida pessoal só. Então, é bem, por enquanto, é bem magro, mas o que eu tinha em mente, né, quando comecei, né, quando eu fez o racional e eu comecei a decidir que ia por esse caminho, era assim, pô, eu preciso, qual que é o meu salário? Eu quero ter essa quantidade de salário gerando, né, sendo gerada por outra fonte de renda, né? Essa era a minha obsessão. Agora, claro, né, agora já tenho que olhar, né, o outro patamar, né, que eu já estou olhando naturalmente, né, que é o patamar de, pô, não, dá para sentar a minha vida aqui, né, enfim, de repente, daqui a pouco casar, ter filho, esse tipo de coisa. Isso é o patamar que eu tô olhando lá na frente. Agora a gente agora dá para sentir o bonde girando, né? Então eu acho que se tudo continuar legal, enfim, tudo continuar caminhando, vou chegar nesse patamar aí um pouco mais tranquilo, né, que poder comportar a família e tudo mais aí nos próximos anos. Eu acho que menos de 5 anos, certamente, assim. Então, mas tem que aprender muito com o Diego aí. Isso aí, enfim, passar a bola para ele. Pô, vocês estão viajando aí, aprender comigo, tá? Deixa eu fazer vou fazer uma última pergunta para o Já Ivan lança aqui. consultoria aí, cara. Vou fazer isso mesmo, então, cara. Vou me juntar com o Ivan, fazer um joint venture aí no canal dele, lançar um curso, já que tá na moda, todo mundo Só não vender curso esquece de a minha alguma coisa. parcela, hein? Não esquece a minha Aí, parcela, que foi Não, minha. a comissão do boteco é uma boa. Mas, patrocínio de cerveja. não, com certeza. Os episódios anteriores aqui a gente falou, né, bastante até sobre uma questão de movimento FIRE, de comunidade, né, e é muito legal, cara. Assim, hoje eu considero aqui o pessoal fixo da mesa e mais alguns também, meus amigos, a gente troca ideia sobre tudo, né, não só sobre finanças e investimentos. E o Ivan apareceu aqui como quase um outsider, né? Ele fala de FIRE, né? Ele tem um site, ele tem página do Instagram, ele tem YouTube falando sobre FIRE, falando sobre imóvel, mas eu nunca vi ele, pelo menos, e olha que eu navego nessa blogosfera aí há um tempo, eu nunca vi ele comentando em blog de ninguém. Ele não tem blog também, né? Tem só essas outras mídias. Todo mundo que eu conversei, né, da Finansfera, tem um contato com uma galera grande. Ninguém também falou com ele. Eu acho que foi até alguém que indicou o canal do YouTube. Foi assim que eu cheguei nele a primeira vez. Então, assim, você, Ivan, não sei se você sabia da existência, né, dessa comunidade, porque somos centenas, talvez, de pessoas no Brasil atrás da independência financeira e da aposentadoria cedo, né? Não sei se você não sabia da existência ou se você sabia, mas resolveu trilhar seu caminho sozinho aí, que tudo bem, também não é problema nenhum, ninguém precisa ficar se juntando, mas a gente tem discussões muito legais, né, assim, conversando em WhatsApp, agora na mesa também, né, enfim, você acompanhava de longe, assim, só nunca comentou, nunca interagiu. Como é que é essa sua interação com os outros pessoal FIRE brasileiro, né? E uma outra coisa curiosa também, fazer duas perguntas em um para fechar. Muita gente também que acompanha, né? A maioria do pessoal que tem blog e tudo mais é anônimo,
né, se mantém anônimo por muito tempo. Eu mesmo mantive anônimo muito tempo, agora eu tenho flexibilizado um pouco. O Gleison também, né, não se apresentava como Gleison, era o Sapien. O TR também era lá o Escola para Investidor e por aí vai, né? E tem alguns que preferem continuar anônimos e não falam onde moram, não falam o primeiro nome, nada disso. Assim, qual é a sua interação com o pessoal Fire brasileiro? Você pretende se entrosar mais ou deixar quieto? Não tem tempo para isso? E por que você já chegou assim mostrando sua cara, nome, sobrenome? Porra, no seu e-book tem lá até teu patrimônio, né? Para a pessoa descobrir, tem que baixar o e-book, tem que se inscrever. Por que você tomou essas decisões aí? Conta um pouquinho dessa sua parte. Boa, boa. É uma loucura, né? Bom, primeiro com relação ali à comunidade, né, Fire do Brasil. Então, eu né, realmente não interajo muito, mas, pô, eu fui convidado por um rapaz, cara, putz, acho que é Leonardo o nome dele, lá para o grupo de WhatsApp, né, de um pessoal, e, pô, acho, assim, sensacional, um nível elevadíssimo, né, da conversa, da discussão. Mas eu não entrei, né, pelo caminho de blog, enfim, que eu acho até interessante, né, da pessoa colocar o blog ali, e daí se vai revelar bastante patrimônio, daí a maioria das pessoas decide ficar anônimo. Eu acho assim, que é bacana, interessante, mas eu não me identifiquei, não era o que eu estava a fim de fazer, né? Eu fiquei mais focado e estou ainda nessa questão de investimento imobiliário, né? Que eu acho assim, eu estava meio que nessa, né? Assim, falou na outra resposta de que no Brasil tem pouco conteúdo com relação a isso, e é verdade, né? Assim, a gente tem o fato do local em investimento imobiliário, você tem que suar um pouco a camisa para pegar, mas o geral, o macro, poderia ter, né? Poderia ter bastante gente discutindo. O que eu acho é que meio que no automático isso não virou uma das opções por enquanto, né, para as pessoas que estão buscando Fire. Então existe uma certa desconexão. Eu estou fazendo isso, estou alavancado. As pessoas que estão nesse caminho não estão alavancadas, estão buscando uma outra frequência de investimento. Acho que é bacana, acho que é tudo, né, tudo válido. Então talvez essa situação, né, o fato de eu estar numa estratégia bem diferente, talvez gere pouca assim, convergência para conversar, trocar ideia, mas não tenho, acho sensacional, acho que é um monte de gente inteligente que faz uma diferença, só dá uma olhadinha na conversa do pessoal. Com relação a mostrar, falar o nome, mostrar o rosto, rapaz, isso aí é uma coisa que, é claro que inicialmente gerava assim um certo desconforto, né? Eu não sou um cara que gosta muito de me expor e tudo mais, mas para mim ficou quase que assim um chamado mesmo, né? Eu assim, não, tem esse conteúdo, eu acredito nesse conteúdo e acho que esse conteúdo precisa chegar a mais gente. O que vai dar isso, não sei, mas assim, bota a cara a tapa, assume o risco e vai, né? Então, para mim tá sendo legal, assim, cara, receber e-mail de pessoa falando, pô, isso aí mudou minha vida, né? Pô, isso aí faz uma diferença enorme né, a forma como eu pensava, né, a minha vida antes, penso sobre a minha vida agora. Pô, recebi um monte de e-mail desses, enfim, comentários. Então, para mim, isso aí já se pagou, né? O risco de estar com a minha cara e tal, o desconforto, né? De estar mostrando, né? Então, para mim, já tá meio que pago isso. Arrisquei inicialmente, agora vi que realmente vale a pena. Para mim, né? Isso, cada um também tem que ter as suas decisões, mas é isso. Pô, sensacional aí por enquanto e valeu. Muito bom, muito bom. E já faturou alguém, cara? Já arrumou uma gatinha aí? Falou, pô, aquele cara lá do vídeo manja muito. Faturou alguma coisa com isso também? Boa, boa. Não, velho. Pior que o público é 94% homem. Não, é quase só homem e pessoal, às vezes até, assim, a média, uma faixa etária até um pouco mais alta que a minha.
Então, acho que isso nem vai acontecer pelo andar da carruagem, só se eu fizer alguma estratégia para trazer um outro público, né? Não sei se tem essa... De repente começa a gravar, fala uns vídeos assim de camiseta, fala de arquitetura, cara. Mulher adora arquitetura. Começa a falar, mostra um imóvel novo assim, olha, vocês acham que eu boto uma cortina de veludo azul ou rosa? É verdade, pior que é verdade. Esse conteúdo aí tem condições daí de ajudar no processo. Engraçado, cara, que vocês falaram isso aí de público, né? O meu blog, por incrível que pareça, mais de 65% do público é feminino. E aí eu nunca fiz nada que fosse voltado, assim, planejado para mulheres. Mas, sei lá, eu acho que depende da forma como eu penso, a mulherada se identifica. Mas como o objetivo não é arrumar namorada, não é nada nesse sentido, nunca rolou nada também. A gente já está aí com quase 1h30 de conversa, eu ia já fazer um encerramento aqui. Queria saber se você tem alguma pergunta para alguém, para todo mundo, quer fazer alguma última consideração aí? Pô, não, eu só agradecer aí a conversa, muito massa a conhecer e interagir aí com a galera que está buscando pela independência financeira, pelo FIRE. Eu acho realmente, né? Eu acho que lá no meu Instagram, né? O movimento FIRE vai mudar o mundo. Eu acho que a ideia dos valores, né? Vão mudar o mundo mesmo. Assim, as pessoas vão começar a valorizar mais o tempo e a experiência, né? A classe média, aquela mentalidade bem fechadinha de classe média, de ter para ostentar, né? Ostentar para ter, e esse ciclo vicioso, ele vai, eu acredito, né? Espero que ele tenha os dias contados, né? Assim, o nível de frugalidade cada um define, mas essa ostentação realmente que era muito característica, né, da classe média, acho que ela vai cair aí aos poucos, e isso tende a destravar o valor humano, né? Destravar o potencial das pessoas. Isso é muito bom. E vocês já estão dando vazão a isso com o conteúdo que vocês produzem aí no blog e também agora com esse podcast aí que vai certamente ser um sucesso aí para frente. Muito obrigado. Um abração aí, uma boa Páscoa para vocês. Muito bom, Ivan, maravilha, cara. Então também me despeço aqui, o Ivan já fez o jabá dele no inicinho, agora o nosso aqui, né, quem quiser fazer contato, participar aqui da mesa do bar, manda um e-mail para botecofire@gmail.com, tá? Meu site também é aposentecedo.com, pode comentar lá, deixar algum recado que vai chegar aqui no Boteco também de alguma forma, e o TR também dá o recado dele. O meu recado é só boa Páscoa aí, tchau. E eu já vou aproveitar também, muito obrigado aí por participar mais um do Boteco aí, tipo, peguei minha cadeira aqui, sentei, não larguei mais, é sempre uma aula, hoje foi uma aula, cara, bom demais, obrigado quem quiser acessar aí meu site, o Sapien Livre, procura no Instagram também, e muito obrigado, boa Páscoa para todo mundo aí. Valeu, boa Páscoa.